Olá, gente! Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada com esse tipo de vídeo, mas como eu reativei o canal agora e eu ainda não estou muito constante, eu decidi mostrar pra vocês como ficou meu planner de 2021. Também para que a gente possa ter uma conversa sobre produtividade, toxicidade e quando a gente não está tão bem. Vocês vão ver que alguns meses do meu planner eu realmente não preenchi e por isso eu estava relutante em mostrar para vocês, mas eu decidi mostrar porque nem sempre a gente tá 100% bem e isso atrapalha um pouco as nossas atividades, mas isso é muito humano. Não quer dizer que porque você não tá muito bem por esses dias, você não é uma ótima pessoa, tá? Então, vamos lá! Vocês conhecem esse planner porque eu já mostrei ele para vocês no ano passado. É o planner da Forone. No ano passado ele foi bem barato, foi R$29. Mas, gente, esse ano todos os planners estavam absurdamente caros. Até os mais baratos estavam muito caros. E, inclusive, eu optei por não comprar. Eu fiz um no computador, no Canva. Eu tenho intenção de ensinar vocês isso. Então, deixa aí no comentário se você quer saber como eu fiz o planner no Canva. Mas depois eu recebi um de uma papelaria de Fortaleza, muito massa, a M.A. Saraiva Papelaria. E eu tô apaixonada pelo planner que eles me mandaram, então eu troquei e agora eu tô usando o planner deles. Mas vamos lá o que aconteceu no ano passado, tá? Ano passado não foi um ano muito feliz pra mim, muito pelo contrário, foi um ano muito difícil. Então, aqui eu colocava alguns adesivos, como eu não usei todos, eu tirei os adesivos daqui e passei para o novo planner. Essas páginas assim eu não preenchi. Essa história das fases da lua eu nunca entendi para que funciona. Este ano eu quero muito mais e muito menos. Nem parei para pensar nisso, pra vocês verem como foi um ano assim que eu vivi empurrado. As minhas séries, eu normalmente não acompanho isso porque eu assisto muita série, então eu não escrevo no planner. Meus livros, eu gosto de anotar no planner, mas eu tenho um controle para as minhas leituras e geralmente eles estão lá, então não costumo usar isso sempre assim. Às vezes eu lembro, às vezes não, e por aí vai. Objetivos e metas é uma página que normalmente eu uso, mas esse ano eu também não usei. Esse ano eu tava muito doida, gente. Controle financeiro, cartão de crédito, despesas fixas, lazer e investimento. Minha vida financeira tem sido um desastre de 2020 pra cá. Durante essa pandemia toda, de modo geral, foi muito complicado pra mim. Ainda tá sendo. Então, eu nem preenchi. E bucket list, obviamente também não preenchi. Planejamento de férias, não tive férias, gente, então não tem como eu planejar uma coisa que eu não ia ter, né? Não tinha nem dinheiro para pagar férias. A última viagem que eu fiz foi no começo de 2020, quando eu ainda tinha dinheiro, agora eu tô mais nada. E aí vamos começar um mês. Então assim, coleções de início de ano, se você não conseguiu preencher todas, não se culpe. Nem tudo é algo que agrega à sua vida. Você tem que ver aquilo que você gosta, que lhe faz feliz, que você tem interesse, mas não é obrigada a preencher tudo. Planejamento anual. Quando eu tô trabalhando, eu uso muito esse planejamento anual, porque eu coloco aqui, às vezes, por exemplo, vou marcar a consulta da psiquiatra. Eu sempre marco para 2 meses adiante. Então eu marco aqui para quando chegar no mês eu passar para a data certa. E marco também as provas e eventos da escola quando eu estou trabalhando, porque eu me sinto mais organizada, pegando daqui e passando para o planejamento e não tem risco de eu esquecer nada. Como a gente estava em ensino remoto, não tinha muito essa coisa dos eventos pré-programados para eu marcar, então foi um plano que não usei. E aí começam os meses. Esse calendário do mês eu acho
fantástico. Eu sempre coloco os compromissos mais importantes aqui e toda semana eu olho esses compromissos para repassar eles para as atividades semanais. E eu gosto também de estabelecer metas no mês. Mas como vocês estão vendo, ó, eu tive pouca coisa nesse mês de compromissos marcados, só terapia e relatório do projeto. E aí começou o ano, eu tive poucos compromissos, mas eu tava usando, ó. Eu fiz poucas decorações, eu tava com muita preguiça mesmo de fazer isso. Nem os adesivos eu não tava gostando de usar, achei meus adesivos ruins e por aí vai. Mas ainda tava usando. Fevereiro eu já usei um pouquinho mais, né? Porque teve mudança na data da minha consulta. Coloquei aqui as prioridades, coloquei a volta às aulas, mas ainda assim foi bem pouco. No final, acabou fevereiro, então vamos para março. De novo, ó, poucas atividades no mensal, mas estava usando. Ainda estava treinando em março, mas as atividades estavam bem menos. Eu coloco aqui também as minhas leituras, tipo, eu tenho que ler um texto tal para tal aula, então eu coloco essa leitura aqui para eu ter certeza que eu li. E marcava todas as aulas do mestrado também. Então, ó, março, poucos compromissos, mas foi utilizado. Abril, já não coloquei nada no calendário mensal, não sei porquê. E o treino começou a ser mais raro, já não estava fazendo treinos como deveria. Mas ainda estava com alguns compromissos do mestrado e as aulas organizadinhas. Aí, ó, tem semana, gente, que eu tô bem mais ativa e eu organizo a semana bem mais bonitinho. Eu coloco meu horário, coloco os horários de alguma coisa diferente que eu tenho para fazer, defino metas para o meu estudo e marco e crio formulários para alguma coisa específica, coloco temas da semana e aí a semana flui melhor quando eu tô assim. Mas vocês sabem que eu tenho alguns problemas de saúde como depressão e ansiedade e quando eu tô na fase da depressão eu simplesmente não tenho energia pra nada. Tem fases que eu não consigo levantar da cama. Então, assim, nem todas as semanas eu consigo organizar como eu fazia antes. Na minha personalidade é de ser bastante organizada, mas durante a depressão eu não consigo. Mas, ó, tava bem ainda. Meio organizadinho. Olha, uma dica importante pra quem tá com escrita acadêmica. Deixa eu ver se bota aqui melhor pra vocês verem. Divida o seu trabalho em partes e vá fazendo por partes. Eu não estava conseguindo fazer meu projeto de jeito nenhum. E aí minha orientadora ela começou a pedir para que eu fizesse assim, dividindo em etapas. Então, por exemplo, tinha 7 páginas do referencial teórico. Aí eu me dedicava a fazer as páginas para aquele material nesse prazo que ela mandou. E quando começar a dividir em páginas, pareceu um trabalho mais possível, sabe? Porque quando a gente olha o projeto inteiro, ou a dissertação inteira, a monografia inteira, a tese inteira, parece coisa demais pra gente fazer de uma vez. Mas quando a gente divide em etapas, o trabalho flui melhor. Ó, maio seguiu bem. Vamos a junho, tenho consulta com a psiquiatra. E aí, junho eu comecei a dar defeito, tá? Ó, primeira semana só planejei até metade. Na outra semana teve só poucos planejamentos. Nesse dia aqui da minha vacina do Covid, eu tava totalmente surtada, gente. Eu briguei com minha mãe, assim, totalmente sem necessidade. Tinha uma reunião com o Sônia. E assim, já começava a dar indícios de que a minha saúde mental não estava muito boa. Mas eu não comentei isso com a minha psiquiatra. Eu tinha tirado um dos medicamentos que ela passou. Olha, não anotei nem aqui a data da consulta, que foi na segunda-feira. E pra vocês verem, eu me consultei na segunda-feira e na sexta eu tava pirando. Então, se você tem algum problema mental, precisa fazer acompanhamento psiquiátrico, coisa e tal, uma coisa que eu lhe digo por experiência própria,
não esconda coisas da sua médica ou do seu médico, porque isso tem atrapalhado muito a minha recuperação. Eu sou muito resistente e eu sei que eu tô errada em fazer isso. Eu tô tentando agir diferente com a nova psiquiatra, mas com a psiquiatra antiga muitas vezes eu escondia muitas coisas importantes. Nessa semana eu já tava melhor, e aí do dia 20 de julho em diante temos os brancos. Ó, julho eu não usei nada de julho. E não usei nada de agosto também. O que aconteceu, gente? Eu tive uma crise depressiva muito grande, que começou no final de junho e se estendeu até agosto ou setembro. Eu tava sabendo que eu ia perder o emprego, eu tava nessa expectativa. Na verdade, não era certo que eu fosse perder, mas eu tinha essa expectativa. E aí, no dia 2 de agosto, isso se confirmou. E por conta de seleções de concurso, né, foram convocadas as pessoas. E aí, eu acabei entrando nessa crise muito grande que eu não sabia o que fazer. Eu acho que juntou muito a questão dos problemas financeiros, a falta das aulas, que eu me sinto muito bem quando eu tô trabalhando, e ainda mais a falta da medicação, né? Porque a minha médica tirou a medicação porque eu menti pra ela. Eu disse que tava tudo bem quando não tava. E aí eu passei esses 2 meses assim de cama. Eu não levantava da cama de jeito nenhum. Quando chegou final de agosto ou foi começo de setembro, eu não sei dizer a data certa, minha mãe se cansou de se preocupar comigo junto com meu irmão e me levou na consulta com outra psiquiatra, porque não tinha vaga para a psiquiatra que eu estava naquele momento, que já vinha me acompanhando desde 2018. E aí, com essa nova psiquiatra, ela mudou a medicação e aí eu saí da crise pouco a pouco. E assim, eu gosto de manter o planner porque também eu posso acompanhar a minha saúde mental a partir dele. Não é brincadeira, não é porque eu acho bonitinho, nem nada assim, mas eu realmente não consigo fazer as coisas quando eu tô deprimida. E o primeiro sinal que eu percebo é que eu começo a ser desorganizada. Eu começo a não anotar minhas tarefas, a esquecer tarefas importantes, eu não consigo limpar a casa. Então, quando eu mantenho o planner, eu consigo saber exatamente quando foi que eu tive uma crise por conta desses brancos. Então, se você tá assim, desmotivado a ponto de você não conseguir fazer nada e que não é o seu normal ser dessa maneira, procure ajuda. Às vezes a gente tem dificuldade até de procurar ajuda, mas é importante. E aí, ó, setembro foi o mês do meu aniversário e eu voltei a usar o planner. A princípio devagarinho, porque eu tinha bem poucas tarefas, então só tinha aqui uma outra tarefa do mestrado, que eu tinha perdido o emprego, né? Então eu tinha mais tarefas assim de estudar e procurar emprego. Teve uma semana de setembro que teve um evento na universidade que eu faço mestrado, e essa semana foi assim maravilhosa pra mim. Foi a semana do meu aniversário e eu fiquei bem ocupada e foi perfeito, simplesmente perfeito. 2 alunas nessa monitoria, elas foram ótimas. A gente teve alguns problemas na realização do projeto e acabou não dando para estudar o tanto que foi planejado, porque elas tiveram problemas pessoais na época. Mas para mim foi muito importante, eu me senti muito útil ajudando as meninas e foi bom para mim estudar assim com um objetivo definido da aula e tal. Voltamos, também temos algumas coisas aqui bem organizadas. Não tem muitas tarefas porque, como vocês sabem, eu estava desempregada e eu não consegui emprego até agora, só agora no começo do ano que eu consegui. A pandemia também foi bem ruim para os professores, viu, gente? E aqui foi dezembro, já foi retorno com a psiquiatra, dia 10. Voltei a caminhar em dezembro, mas eu já parei de novo, não tenho muita constância com o exercício físico, o que está muito errado. Muito errado. Eu devia fazer exercício com mais
disciplina. E eu parei da exame no dia 19, mas dessa vez não foi porque eu tava mal, não. É porque foi final de ano e tal, não tinha o que anotar. E aí eu parei. E aqui no final tinha uma parte assim pra coisas, tipo um resumão do ano, pra você colocar a imagem se você quiser, eu falar sobre os sonhos realizados. Mas, gente, meu ano foi tão ruim que eu não queria anotar nada. Eu espero que esse ano seja melhor. Por enquanto tem sido, eu tô usando meu plano direitinho. Eu gostei muito desse plano da Forone, realmente foi uma compra bem assertiva. Mas infelizmente eu não usei muito por conta das condições que eu passei naquele ano. Mas foi isso, foi o que tivemos para 2021. Espero que no vídeo do Planner de 2022 eu consiga mostrar para vocês um Planner mais preenchido e mais bonitinho e sem brancos, né? O meu método desse ano é passar o ano com a saúde mental em dia. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado e até mais.